Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. O dicionário Aurélio da língua portuguesa descreve o empreendedor como aquele que empreende, que tem ânimo para empreender, trabalhador, amigo de ganhar a vida traçando empresas novas. Empreendedorismo é o tema do Cultura Entrevista de hoje. E é comum que em todo começo de ano muitas pessoas pensem em mudar de vida, algumas, inclusive, em deixar de trabalhar como empregadas para empreender o próprio negócio. Mas ter dinheiro e vontade para investir em uma atividade é apenas um dos fatores. O convidado do dia, o gerente regional Rio Doce do Sebrae Minas, Fabrício César Fernandes, veio ao Cultura Entrevista para falar sobre esse tema. Fabrício, grato pela presença aqui na TV Cultura. Muito obrigado, Alex. Parabenizar você e a TV Cultura por essa belíssima oportunidade. Para quem não te encontrou ainda nas palestras, ainda não foi ao Sebrae, o Fabrício veio de onde? Está no Vale do Aço há quanto tempo? Bom, eu sou natural de João Molevade, uma cidade a 100 quilômetros daqui aproximadamente. Eu vim para o Vale do Aço em 1997, já trabalhando para o Sebrae. Portanto, 2015, eu estou fazendo 18 anos de Vale do Aço, uma região extremamente acolhedora, próspera e que me acolheu muito bem. E cheia de bons empreendedores? Excelentes, bons e muitos empreendedores. Eu vou voltar aqui ao tema da abertura. É fácil ser empreendedor? Eu diria que é desafiador. Fácil não é, porque o empreendedor, a maciça maioria deles, empreende em um negócio de micro ou pequeno porte. E, portanto, esse empreendedor é praticamente a pessoa que faz todos os processos de gestão da empresa. Então, é uma pessoa que tem que ter um comportamento muito proativo, ele tem que ter um grau de otimismo muito grande, ele tem que se envolver na gestão do dia a dia da empresa, tentar entender os seus clientes, tentar entender o mercado, ele tem que comprar, ele tem que vender. Portanto, não é fácil, mas também não é difícil, é desafiante e o brasileiro, de maneira geral, ele é bastante empreendedor. E qual que é o papel do Sebrae nesse contexto todo? O Sebrae é uma instituição formada e constituída em 1972 e o nosso papel é desenvolver metodologias, soluções educacionais para que os empresários já constituídos eles possam aumentar a sua competitividade no mercado, tornar-se mais efetivos em termos de ampliação e desenvolvimento do seu negócio, e para as pessoas que querem empreender, ou seja, nós trabalhamos com os empresários já constituídos e também com as pessoas que querem abrir o seu primeiro empreendimento. Para isso, a gente desenvolve soluções educacionais ligadas a negócio. Eu sei que assim, não deve ter uma fórmula pronta, certinha, cada caso é um caso muito pontual, muito específico, mas qual que é a primeira preocupação por parte de quem pensa em abrir um negócio, pensa em entrar num ramo de atividade por conta própria? Se a gente analisar que atualmente de cada 3 empreendimentos, 2 empreendimentos são abertos por oportunidade e um empreendimento é aberto por necessidade, isso caracteriza que a pessoa tem que ter um nível de aprofundamento daquela ideia que ele está tendo, daquele possível e futuro negócio muito mais aprofundado do que antes. Empreender por a oportunidade significa que aquela pessoa, ela vislumbrou a oportunidade, que ela colheu informações sobre aquele ramo de atividade, significa que ela tem maior propriedade das informações e das variáveis que o empreendimento precisa ter. Fabrício, é muito comum, quando a gente fala de negócios, ouvir uma expressão, plano de negócio. É preciso ter um plano de negócio. O que é exatamente um plano de negócio? Plano de negócio é um roteiro em que aquela pessoa, aquele futuro empresário desenvolve, elabora, para que ele consiga, primeiro, enxergar a sua empresa nesse roteiro do plano de negócios. É uma belíssima oportunidade do empresário, às vezes, cometer alguns erros no papel antes de cometê-lo no dia a dia da sua empresa. Portanto, é um mecanismo que minimiza os riscos, que fornece maior segurança para o empresário,
muitas vezes o investimento que ele faz naquela empresa, naquele futuro negócio, é uma economia de vários anos e ele, portanto, tem que tomar muito cuidado para se inserir num mercado a cada dia que passa mais competitivo e com consumidores também a cada dia que passa mais conscientes dos seus deveres e mais conscientes do ato de consumir. E, sobretudo, com muitas informações sobre produtos. Produtos e serviços. O plano de negócio ele traz consigo a possibilidade do empresário primeiro identificar o seu negócio, ou seja, ele vai conceituar que tipo de empreendimento ele vai abrir, ele vai verificar quais os procedimentos, quais maquinários ele vai utilizar, quais processos ele vai utilizar, ele vai conseguir vislumbrar quem são os seus concorrentes, ele vai conseguir analisar quem são os seus potenciais fornecedores, ele vai conseguir verificar qual investimento será necessário, ele vai conseguir verificar, ele traçar cenários no plano de negócio para ele ter uma maior segurança para fazer o investimento. Além disso, o plano de negócios consegue racionalizar, consegue estruturar algumas informações que às vezes ficam soltas na cabeça da pessoa porque ela não consegue sistematizar e colocar isso no papel. Portanto, o plano de negócios ele é fundamental para minimizar riscos e aumentar a chance de sucesso do empresário daquela empresa nesse mercado. Quem são os profissionais que elaboram planos de negócios? O ideal é que o próprio empresário, o próprio futuro empresário, essa pessoa física que teve a ideia, elabore o seu plano de negócios. Por quê? Porque com isso ela vai conseguir aprofundar os conhecimentos sobre aquele ramo de atividade que ela vai entrar. É possível a ajuda de terceiros? Sim, é possível. Porém, o ideal é que o plano de negócio seja elaborado pela própria pessoa que vai empreender aquele tipo de negócio. Dessa maneira, ele terá muito mais segurança, principalmente se o negócio for um negócio que ele não tem ainda muita familiaridade. Ao fazer o plano de negócio, ele vai conseguir se inteirar daquele negócio, com as suas particularidades, com as suas variáveis, e, portanto, ele vai ter mais segurança para investir o seu dinheiro. Ou seja, a taxa de sobrevivência das empresas, ou dessa empresa em específico, ela tende a ser maior. Portanto, o ideal, na nossa percepção, é que o próprio empreendedor, o futuro empresário, elabore o seu plano de negócio, buscando aí pesquisar as mais variadas fontes essas que têm que ser fidedignas, para gerar informações úteis, válidas e que deem ou que possam dar consistência ao plano de negócio. O Sebrae possui estudos lá, esses estudos estão abertos à consulta das pessoas que querem empreender? Sim. Toda pessoa que tiver interesse pode acessar o nosso site www.sebrae.com.br. No site ele pode se cadastrar. Ao se cadastrar, o sistema gera para ele uma senha e login. Com a senha e login ele consegue ter acesso a informações aprofundadas que o Sebrae disponibiliza. Além do roteiro do plano de negócio, que ele pode baixá-lo gratuitamente, há outras ferramentas, outros estudos, todos com metodologia e linguagem adequada para as empresas de micro e pequeno porte, para que o empresário consiga, então, ter informações e aumentar a sua chance de sucesso no mercado. Ele consegue informações regionais também? Por exemplo, região leste de Minas, ou Vale do Aço, Vale do Rio Doce? Nós temos pesquisas que reduzem de Minas Gerais para o Vale do Aço, porém são pesquisas que não eliminam a necessidade de um maior aprofundamento local. Por quê? Porque alguns empreendimentos eles trazem consigo o peso da cultura local, o peso dos costumes locais, o peso de alguma variável econômica da localidade naquele instante. Trazem consigo, às vezes, alguma questão relacionada a algum incentivo fiscal ilegal da localidade. O Sebrae Minas tem pesquisas, inclusive a nível nacional também, porém são informações complementares a uma pesquisa local, dependendo do ramo de atuação. Uma informação que pode ser útil também é que, dependendo do tipo de negócio que aquela pessoa quer empreender, ela tenha que se aprofundar em algumas questões legais, por exemplo, relacionadas a questões fitossanitárias, a questões de código de postura. Às vezes, no município, um tipo de empreendimento pode ser
pode ser constituído num bairro X, mas não pode ser constituído num bairro Y. Então, esse estudo prévio, ele favorece esse maior conhecimento das particularidades daquele tipo de negócio em questão. Sim, os impactos ambientais também que determinadas atividades geram têm que ser levadas em conta também na hora da elaboração do plano, é isso? Sim. Principalmente atualmente, onde a sustentabilidade ela já passa a obrigatoriamente fazer parte de todo o estudo, de toda a relação dessa empresa com a comunidade como um todo. O que antes poderia parecer uma proposta ou uma tendência, hoje a sustentabilidade é uma realidade, inclusive para os pequenos micro negócios. Fabrício, eu disse aqui na abertura do programa que você é gerente da Regional Rio Doce, do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, sim, mas não falamos aqui onde funciona a unidade do Sebrae aqui no Vale do Aço, né? Tem uma sede física, atende as pessoas nessa sede? Sim, nós ficamos na Avenida Monteiro Lobato, número 63, Cidade Nobre. Nós temos funcionamento ao público externo de 9 horas até as 17h30, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E nós temos uma equipe capacitada de profissionais para atender toda a demanda que aparece. Regional Rio Doce significa aí que são quantos municípios? São 114 municípios, a sede da Rio Doce é aqui em Ipatinga. Nós, além do escritório em Ipatinga, temos um escritório em João Monlevade, um em Itabira, outro em Guanhães, um outro em Governador Valadares, Caratinga e Aimorés. São mais ou menos 9,5% do PIB do estado que a gente trabalha com o escritório da Rio Doce. É possível falar um tipo de demanda específica que chega com mais frequência no Sebrae? Atualmente nos tem chegado muitas pessoas com interesse no empreendedor individual. O empreendedor individual hoje é uma modalidade de formalização que tem crescido assustadoramente, né? Desde a sua instituição em 2008, o empreendedor individual cresce a 55% em média por ano o número de formalizações, enquanto que empresas de micro e pequeno porte crescem 8%. No que se refere a áreas de conhecimento, quando a gente é procurado, a gente tem muita procura com relação a finanças, é uma área de conhecimento muito importante para as empresas de micro e pequeno porte, não só dos controles financeiros, mas também de indicadores, informações ligadas a estoque, que às vezes impactam fortemente para a gestão e perenidade daquele empreendimento. Uma outra área de conhecimento interessante também é o marketing, principalmente por causa do aumento da concorrência. As estratégias de marketing, de divulgação, elas têm sido também tema procurado por nós. Tá, nós vamos tratar mais detalhadamente sobre essa questão, principalmente a utilização das mídias sociais nos próximos blocos aqui do Cultura Entrevista. Quem que é mais empreendedor, Fabrício, o homem ou a mulher? Bom, estatisticamente falando, né, a gente pode dizer hoje, por pesquisas, que as mulheres hoje, para os negócios iniciantes, são negócios com mais de 3 meses e com menos de 42 meses, esses negócios têm 51% de mulheres empreendendo. Para os negócios já estruturados, ou seja, com idade superior aí aos 42 meses, os homens têm 59%. Então, eu diria que para os negócios iniciantes, as mulheres estão empreendendo um pouco mais, e para os negócios mais antigos ou estruturados, ou empresas com mais tempo de mercado, os homens têm o maior percentual. Esse primeiro dado é interessante porque é justamente isso. As mulheres, segundo a última pesquisa do IBGE, somam aqui no Vale do Aço algo em torno de 52%, 53% do público, né? Então está dentro da média. Está dentro da média, a estatística não falha, né? Não falha. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos logo na sequência do Cultura Entrevista, nessa conversa com Fabrício César Fernandes do Sebrae. E aí nós vamos querer saber sobre quais são os negócios que em 2015 têm uma possibilidade maior de dar certo. Um minuto só.
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista. Eu lembro a você o contato aqui do programa, é entrevista@tvculturavaledoaço.com.br. Hoje, o convidado do dia é o Fabrício César Fernandes, gerente da Regional Rio Doce do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que veio nos falar sobre empreendedorismo. Fabrício, quando nós falamos de negócios, eu já disse aqui, não tem uma receita pronta, né? Cada caso tem que ser avaliado de uma forma muito pontual e muito cuidadosa. Sim. Mas ainda assim, quais seriam os negócios que nesse começo de 2015 estariam mais suscetíveis a ter um resultado positivo, a dar certo, vamos dizer assim? Você tem alguns negócios hoje que eles estão vinculados, e aí nós estamos falando de negócios a princípio de micro e pequeno porte. Você tem hoje negócios que são muito característicos dessas empresas de micro e pequeno porte. Além disso, esses negócios também, eles atendem às necessidades básicas da população. Portanto, se a gente considerar que nós temos uma conjugação, né, de empreendimentos que foram abertos, que tem um grande número de empreendimento aberto, associado a um grande crescimento desse mesmo empreendimento, ou seja, nós juntamos uma quantidade grande de CNPJs abertos para esse empreendimento, somados a uma evolução muito grande na quantidade naquele período desse mesmo empreendimento. Então, isso caracteriza que esses negócios tendem a ter mercado, tendem a ser promissores em 2015. A gente pode citar, por exemplo, a questão do preparo de alimentos para consumo familiar. Faz parte da necessidade básica das famílias, é um negócio que tem uma aproximação com o porte do negócio micro e pequeno, mas que para dar certo o empresário precisa de acrescentar ao seu negócio algumas condicionantes para atrair o seu cliente. Ou seja, como ele vai ser diferente para o seu cliente do que as outras empresas concorrentes do mesmo segmento dele. Lembrando que um cliente escolhe uma empresa para ser cliente, ao mesmo tempo ele não está escolhendo outra. A pergunta é, o que eu vou fazer para que esse cliente continue sempre a me escolher? Ele veio hoje, eu atendi, o que eu fiz para que ele volte amanhã? Então, há negócios hoje que tem essa relação, né, com esse consumo diário da população como um todo. Uma outra questão que a gente pode incluir também é que há empreendimentos que são consequência de um estímulo ao consumo à vida anteriormente. Então, houve um estímulo à aquisição de carros, à aquisição de aparelhos de celular, à aquisição de motos, de eletrodomésticos, de computadores. O que isso significa? Isso significa que há hoje um contingente da população razoável que tem esses bens, né? Bom, como as perspectivas macroeconômicas elas não estão muito favoráveis para 2015, isso pode sugerir que essas pessoas, ao invés de trocarem esses bens duráveis, elas reparem, elas façam conserto nesses bens duráveis. Manutenção. Então, pode ser uma bela oportunidade para as empresas do setor. O empresário ele tem que ter um serviço diferenciado, ele tem que ter um atendimento diferenciado, ele tem que estar atualizado tecnologicamente para dar manutenção nesses equipamentos, ou seja, ele tem que estar preparado para atuar no mercado. Uma outra análise que a gente pode fazer também
relaciona-se a alguns hábitos novos que foram inseridos. Então, por exemplo, a questão dos cosméticos, a questão dos cabeleireiros, outros segmentos que, por terem, vamos dizer assim, um preço desse serviço ou do produto relativamente baixo, eles conseguem ser mantidos no orçamento familiar. Então, apesar, né, de uma certa conjuntura não muito favorável, eu mantenho esse hábito porque eu consigo manter essa despesa no meu orçamento familiar. Uma forma de analisar esses empreendimentos inovadores, né, o que tendem a dar certo em 2015 é dessa maneira. Há outras tendências, né? Você tem, por exemplo, os food trucks, que são hoje uma alternativa de negócio, onde caminhões são estruturados para vender alimentos. É uma tendência também. Você tem negócios relacionados a essas inovações tecnológicas que visam facilitar a vida do cliente. Esses restaurantes, vamos dizer assim, sobre rodas, que aliás é uma tendência que já cresceu em muitos outros países e chega com atraso no Brasil, né? Sim. O Sebrae, inclusive, apoiou um evento dessa natureza nesse fim de semana passado e é uma tendência que está se consolidando no país. Talvez seja uma excelente alternativa para negócios em que o empresário consiga ter um volume, né, um valor de investimento um pouco menor do que ele investir num local físico. Esse local físico, às vezes, ele pode acabar modelando o negócio ao invés do contrário. Né? Ele não encontra um ambiente, uma área, né, uma loja adequada, ele acaba tendo que reestruturar todo o seu modelo de negócio, toda a sua ideia para aquele ambiente. O food truck, ele dá essa mobilidade e ele consegue ir aonde o cliente está. Engraçado como é que é a cadeia produtiva, né? Eu acompanhava há pouco tempo um programa, inclusive apoiado pelo Sebrae, na televisão, e mostrava que há uma empresa em São Paulo que é especializada em adaptação de caminhões e carros em geral para a produção e servir alimentos nas praças, nas ruas, e essa empresa com encomendas já até o fim do ano, quer dizer, o empreendedor já contratou não sei quantos empregados e ainda assim não dá conta, até o fim do ano ele vai produzir sem parar, já tem agenda cheia até o fim do ano para adaptações, quer dizer, quando se fala de negócio não é apenas um negócio específico, tem uma outra cadeia de serviços que funciona, né? A cadeia de valor de um empreendimento ou de um setor, ela é muito importante para a gente tentar estimular o desenvolvimento daquele município ou daquela localidade, né? E ela, às vezes, interfere no nível de sucesso daquele empreendimento. Isso que você citou, se esse lado, né, da cadeia de valor, ou seja, essa parte que estrutura o food truck não sofrer essas mudanças para atender a demanda, como que o food truck pode, por exemplo, se consolidar? Então, esses elos, eles têm que ser muito bem estudados pelo empreendedor. Tá, eu fiz uma pesquisa lá no site do Sebrae, que você indicou aqui para os nossos telespectadores mais no começo do programa, e eu vi lá algumas outras possibilidades de negócios, né? Eu queria que você comentasse rapidamente sobre elas e a eventual potencialidade. Por exemplo, construção, instalações elétricas, sanitárias, hidráulicas e de gás. Tem uma boa perspectiva de desenvolvimento desses setores? Sim, porque são empreendimentos que fazem parte do consumo do dia a dia das famílias. Instalação e manutenção. E manutenção. Ou seja, reparos elétricos, hidráulicos, isso acaba havendo demanda. Com um número maior de pessoas, né, morando sozinhas, mais autônomas, isso acaba sendo uma demanda. Há indícios de que isso tende a continuar crescendo. Eu vi lá também relacionado a atividades de estética e beleza e comércio de cosméticos, que é uma atividade muito forte, muito presente em Ipatinga. Você vê nos bairros, por exemplo, no Horto, várias clínicas de estética surgiram nos últimos tempos. Mas aqui, sim, serviços de alto valor agregado e também exige uma mão de obra muito qualificada, né? O serviço tem que atender a necessidade do cliente, né? O cliente normalmente volta se ele se sentir
confiante naquela pessoa que fez o serviço, né? Está muito ligada, eu volto àquele salão porque eu confio naquela pessoa que está lá. Uhum. E realmente é um empreendimento que tem crescido o número aqui na cidade, que merece toda a atenção por parte do empresário, porque a concorrência está aumentando. Isso pode ser associado também de maneira bem direta à questão de cosméticos, né? Os homens também, não só as mulheres, os homens estão preocupados hoje com sua beleza. Então é um mercado também interessante para que esses empresários pensem nele. Eu acompanhava no jornal há poucos dias agora uma reportagem sobre uma empresa em Coronel Fabriciano que recolhe o famoso lixo eletrônico, né? São circuitos eletrônicos de computadores, televisores, equipamentos elétricos e eletrônicos de uma forma geral. E eu lembrei que aparece lá na lista também empresas, negócios do ramo de reciclagem. Tem um bom futuro o ramo de reciclagem? Sem dúvida. É ainda um conceito que precisa de se consolidar e precisa de ampliar. E é um conceito, né, uma atitude que os empresários de micro e pequeno porte precisam se inteirar dele e atuar nesse mercado. Isso, às vezes, a gente tem um modelo mental que é muito voltado para a empresa de médio e pequeno porte, e não é. O Sebrae ele estimula essa questão para as empresas. Sustentabilidade é muito importante, reciclar é muito importante, porque a gente está falando de manter, né, o mundo competitivo, manter os negócios competitivos e não degradar tanto o meio ambiente como a gente, às vezes, faz de maneira perdulária, eu acho, às vezes. Uhum. Né? Sem contar que algumas matérias, na verdade, não são assim tão renováveis, né? Algumas são finitas. Sim. Por exemplo, a água é finita, né? Os recursos são finitos, né? O modelo mental nosso é de que eles são infinitos. Eu acho que o que está acontecendo atualmente é uma belíssima oportunidade para todos nós repensarmos como que a gente se relaciona com o meio ambiente, né? Quando eu falo todos nós, eu estou inserindo pessoa física e as empresas propriamente ditas. Uhum. Quando a gente fala de negócio promissor, uma variável que a gente pode levar para ela nesse contexto aí é o seguinte: quando eu estou montando um negócio, eu tenho que ter consciência que alguém em algum momento vai me copiar. Isso é normal. Às vezes eu estou montando um negócio que já há uma grande concorrência. Então os negócios eles são similares. Alguns processos passam a ser similares, alguns produtos passam a ser similares, alguns serviços passam a ser similares. Às vezes a estrutura de custo é similar, às vezes o preço é similar. No entanto, a organização, a cultura da organização, ela é uma cultura que o empresário implementa na empresa. É muito difícil de você copiar uma cultura organizacional, né? Uma missão, o jeito da empresa agir com as partes interessadas, o jeito da empresa agir com o seu cliente, agir com o seu fornecedor, agir com o meio ambiente. Essa talvez seja uma belíssima oportunidade para os empresários inovarem em processos para eles se sentirem diferenciados no mercado. Ok. Fabrício, uma questão que eu suponho que os nossos telespectadores devem querer ouvir de você. Das empresas instaladas, qual tem sido a sobrevida dos negócios, o índice entre fechamento e abertura de empresas? Hoje a taxa de sobrevida está em torno de 70%. É um número bom, 70%, para negócio? Olha, é um número que precisa de ser melhorado. Se a gente entender que de cada 10 empresas, 3 fecham, para esses 3 que fecharam, esse percentual ele não é um percentual bom, é um número que tem que ser melhorado. E a gente só melhora esse número se a gente conseguir incutir na comunidade como um todo alguns preceitos básicos do empreendedorismo. O empresário ele tem que ter uma estrutura de gestão que ele consiga melhorar. O empresário tem que ter um controle da sua empresa. O empresário tem que investir em marketing. O empresário ele precisa de aumentar o nível de competitividade da sua empresa no mercado. O empresário, às vezes, ele tem que entender que se ele trabalhar de maneira cooperada com outro empresário do mesmo setor, ele consegue ser mais competitivo, né? Há muitas empresas hoje que quando elas se associam,
elas têm mais poder de barganha, elas têm mais condição de aumentar a sua competitividade no mercado e, portanto, elas sofrem menos impacto da concorrência de uma empresa de médio ou de grande porte, né? Então, a sobrevida hoje, ela está associada a algumas questões que a gente fala que são questões dentro da empresa, ou seja, o que existe dentro da empresa que o empresário pode melhorar enquanto modelo de negócio, enquanto gestão, enquanto estratégia, enquanto marketing, enquanto processo, produto, e associado a um ambiente externo, né? A empresa está inserida num contexto, em um ambiente. Quanto mais favorável for esse ambiente, mais facilmente essa empresa se torna competitiva. Quando a gente falou de cadeia de valor, se a empresa está numa cadeia de valor em que aquele território, aquela localidade consegue disponibilizar benefícios, essa empresa ela tem menos obstáculos para crescer. Portanto, eu acho que, apesar de estar melhorando, esse índice de sobrevida ele vem melhorando durante os anos, ele é um índice que tem que ficar no radar das instituições, né? O Sebrae se preocupa com isso, e no radar dos empresários também. Okay. Aqui no Vale do Aço, você falou em associação de atividades afins, nós temos aqui um exemplo do setor metal mecânico, que produz para grandes empresas, inclusive vem há muitos anos já se associando uma empresa a outra para agregar valor aos seus produtos, quer dizer, vão montar uma peça, uma produz uma parte dessa peça, a outra conclui essa peça e envia para o fornecedor. É um modelo que foi adotado aqui que pode ser citado como exemplo, não é isso? Sem dúvida, é um modelo que funciona. O setor metal mecânico ele é um setor que, pós-crise de 2008, se os empresários e as instituições parceiras não tivessem sido proativas e buscado novos mercados e novas formas de atuar nesse mercado, eles estariam sentindo mais do que estão sentindo, né? A cooperação é uma tônica em empresas que querem se posicionar no mercado de uma maneira mais consistente e competitiva. A consolidação no mercado novo, como se deu a consolidação de algumas empresas do setor metal mecânico no setor naval, ela não se deu, né, e não se dá de uma maneira isolada. Há um contexto, né, há todo um suporte institucional por detrás disso. Então, as instituições, a FIENG, o Sindimib, o Sebrae, outras instituições estão apoiando e permitindo que esses empresários eles consigam superar todos esses obstáculos. Porém, a atitude de se unir ela é muito interessante e o Vale do Aço tem uma prova real de que isso é possível, né? Você citou aí o que a gente costuma chamar de cooperação horizontal e vertical. Eles trabalham nessas duas direções. Legal. Olha, nós vamos agora mais um rápido intervalo e aí nós vamos voltar no próximo bloco para falar sobre a importância do marketing, a importância da divulgação e, sobretudo, a utilização das mídias sociais. Como utilizar, de que forma utilizar de forma mais eficaz os recursos da internet para divulgar produtos e serviços. É logo depois do intervalo. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com Cultura Entrevista, que trata hoje do tema empreendedorismo. Está em vigor no Brasil desde 2008 a Lei 128, que criou o microempreendedor individual, o MEI. Que importância tem essa iniciativa para o empreendedorismo brasileiro, Fabrício? Nós temos inclusive números aqui do Vale do Aço. Minas Gerais computou 114 mil novas formalizações de microempreendedores individuais em 2014. Em Patinga foram 7.297 formalizações. Por que tanto interesse com o famoso MEI? O MEI é uma alternativa de formalização que consegue
alcançar empreendimentos com um menor faturamento de até R$60 mil ano, e tem um nível de desburocratização muito alto, além de ter uma carga tributária muito pequena. Portanto, trata-se de uma possibilidade de inserção de alguns negócios, que inclusive já existiam, no mercado formal. A empresa, por meio do MEI, né, se constituindo, se formalizando como microempreendedor individual, ela tem o mesmo status de empresa formal do que as empresas de micro e pequeno porte, médio porte e de grande porte. Além disso, ela tem a possibilidade